Iniciando este segundo bloco do programa Papo Livre, gostaria de saber a sua opinião sobre como a literatura dialoga com a vida social neste período onde o alfabetismo funcional é tão comum e temos visto as pessoas tão orgulhosas de um conhecimento superficial. Você está falando a questão da literatura dialogar com a vida social e a questão do analfabetismo. Eu acho que esse poder de ler, você vai ser alfabetizado, vai escrever e ler melhor, assim falando. Mas também você vai escrever e ler o mundo melhor também. A gente vai ler diversas situações que, 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 que não precisam ser lidas de uma maneira única, assim, percebendo contextos diferentes, é, percebendo o outro, percebendo culturas diferentes, pensamentos diferentes, crenças. Eu acho que a literatura nos melhora como ser humano. Na verdade, ela nos humaniza, assim. Tem muita gente que fala que a arte não serve para nada. Ela pode não servir para nada, mas ela tem o poder de nos tornar ser humano, assim, de nos humanizar, de aumentar a nossa espiritualidade, a nossa consciência crítica, os nossos sentimentos, mexe com o nosso afeto, com a nossa possibilidade de questionar. Hoje, como você falou, né? Tem tanta opinião a respeito de tudo, principalmente em redes sociais, né? Tanta opinião. Eu acho que a leitura, assim, ela tem esse poder de criar uma bagagem também, uma bagagem de conhecimento a respeito de várias coisas, assim. E é um caminho que exige paciência, assim. Eu tenho até uma música que fala sobre. Eu fiz essa música pensando no livro do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, que eu acho que é um livro, assim, que para você atravessar esse livro é um desafio grande, assim. Parece que é o grande sertão mesmo que você está atravessando. Eu acho que criar esse hábito de leitura, essa relação com a literatura também, assim, de uma maneira mais profunda, é atravessar esse sertão. Que não é uma coisa fácil e à primeira vista não é prazerosa, mas depois que você entra para dentro dele, você descobre belezas assim que vão valer muito a pena, que não tem preço, não tem nada que pague. Warren, a partir disso eu gostaria de saber o que você pensa sobre a relação da educação com a literatura, as possibilidades, os caminhos e possíveis resultados em ações que promovam essa relação. A literatura tá presente mais na questão da educação, acho que em todos os níveis, assim, né? Desde a da criança que está começando a ser alfabetizada, a literatura tem esse poder lúdico, esse aspecto lúdico, né? A questão da sonoridade, das primeiras palavras, a questão também de organizar o pensamento, organizar o mundo, organizar a dicção. E em relação a. E isso vai até o adulto, né? Tem um texto do Antônio Cândido que chama O Direito à Literatura, e ele fala justamente sobre isso, assim, o poder que quando você percebe uma organização estética num texto literário, como automaticamente você está organizando o caos interior, assim. Então eu acho que, que a literatura tem esse poder, assim, na educação e na vida, né? De organizar a gente por dentro, organizar a nossa bagunça que tem aqui dentro da gente. E dentro deste processo, existem obras que ofereceriam uma base sólida para ações educativas? E quais seriam essas obras? Eu acho um pouco complexo falar disso, porque se cria uma ideia de que existe um determinado tipo de literatura que, que funciona para educação, outra não. Eu acho que tem uma questão de faixa etária, né? Claro, a literatura infantil é um tipo de literatura, a literatura infanto-juvenil é o outro tipo. Acho que é só questão de faixa etária mesmo. Mas eu acho que qualquer literatura funciona para educação. Ela vai ter esse aspecto de, de criar uma nova possibilidade, independentemente do que essa literatura está falando. Eu acho que o que determina isso não é a mensagem em si, mas a riqueza estética, assim, como estava falando do Antônio Cândido antes, de como a organização estética pode. É um texto que eu indico, né, que é o Direito à Literatura, mas como a organização estética pode organizar o nosso caos interior,
Isso vai da riqueza da construção mesmo, da construção poética, da construção do texto, assim como acontece na música também. Uma música que ela é bem elaborada no sentido de construída assim nos mínimos detalhes, pensado, como essa música tem a capacidade de mexer com os nossos sentimentos assim, e não de uma forma passageira, é algo que marca assim. Os grandes clássicos são coisas criadas com uma riqueza estética muito grande que vai comunicar com a nossa geração, com diversas gerações, com diversas idades. Orley, voltando ao seu trabalho enquanto escritor e compositor, quais as suas maiores influências na literatura? Eu já citei o escritor Murilo Rubião, que eu gosto muito, que é um contista mineiro. Eu gosto muito do poeta Leminski, da, principalmente dos haikais dele, assim, que ele consegue sintetizar situações imensas da vida em 3 versos, assim, coisa linda. Eu gosto muito do Drummond, poesia profunda para mim, igual no ar. Gosto de Fernando Pessoa, do argentino Júlio Cortázar, Guimarães Rosa, Mia Couto, que é um escritor moçambicano que transita nos 3 gêneros assim, poesia, a narrativa curta, o conto e no romance, de uma maneira muito bonita. Gosto por exemplo, o Arnaldo Antunes como escritor e como músico também. Gosto dos poemas dele, Ana Cristina César, dentre outros. Orley, e na música, quais são as suas maiores influências? Na música, eu ouço muito música brasileira mesmo, assim. Gosto da música nordestina, gosto muito da obra do Caetano Veloso, Chico Buarque, esses nomes da MPB, Maria Bethânia, o pessoal aqui do Clube da Esquina também, gosto bastante. Acho que essas são minhas influências mesmo. Luiz Melodia, Sérgio Sampaio, Jardim Macalé, gosto dessa galera toda aí. Orley, eu me lembro de um show que fiz no ano passado, em que homenageou o Chico Buarque. Eu gostaria que você me contasse como surgiu a ideia desse show, como foi o processo de criação e como foi a resposta do público. Eu já tinha feito alguns shows lá no Cine Brasil que eram shows autorais, tocando minhas canções, né? E tinha vontade de fazer um show como intérprete. Chico é uma pessoa um artista que eu admiro demais. E esse show, a ideia mesmo do show, a primeira, surgiu por acaso, assim, estava com a minha companheira no carro e toquei no assunto, falei assim, nossa, eu queria cantar Chico Buarque. Aí eu mandei uma mensagem pro Davi, que produz lá no teatro, tem um produtor que chama DT Produções, e ele topou na hora, assim, topou na hora, e foi um grande desafio, cara, porque cantar Chico é uma responsa muito grande, assim. E topou e nós já marcamos uma data e tal, tal. Teve uma receptividade muito boa, assim, em relação ao público. E o show foi muito bonito. Era para ser um show, na verdade, e acabou que virou três shows. O show se chama Chico, Protestos, Mulheres e Outros Desencontros. Nós separamos, assim, o show em 3 momentos, né? Separamos as canções, algumas canções do Chico, que tem essa temática de protesto, que é sempre atual, né, cara? Sempre atual é necessário. Separamos uma segunda parte que era as canções que tinham um eu lírico, né? Que o Chico faz isso com muita, muita destreza. E a terceira parte eram as canções que falavam de outros desencontros, assim, esses desencontros amorosos da vida, assim. E acabou que, como teve essa receptividade muito boa, assim, por parte da plateia e tal, do público, nós fizemos mais 2 shows desse, foi uma trilogia. Warren, um detalhe marcante no seu trabalho é o casamento da poesia com a música. Lendo e relendo as suas letras, eu percebi textos muito bem construídos. E ouvindo as canções, os sentimentos ganharam mais força. Então eu gostaria de saber como acontece esse processo de criação, esse casamento entre poesia e música, nesse caso. É, eu fico pensando assim que uma diferença assim, embora tenha muita semelhança entre a letra de música e poesia, né? A poesia ela existe sem a melodia assim cantada, sem a questão do instrumento e tal.
E o poder está ali nas palavras, na sonoridade, na, na questão de potencializar a palavra ao máximo, extrair da palavra, tipo assim, o máximo que ela pode oferecer naquele momento ali. A palavra ela fica potencializada. Na letra de música, eu já acho um pouco mais tranquilo, assim, porque eu acho que a melodia, eu vejo que a melodia, ela já potencializa a palavra, assim, e ela traz um sentimento já, vamos dizer assim, mais fácil para a palavra, né? Eu gosto das duas coisas, sempre que eu posso eu quero misturar, assim. Gosto de usar a questão da literação, a questão da rima, a questão da ironia, assim, de trocar o sentido, a questão da alegoria, mesmo dentro da música, assim, que são elementos da poesia, eu gosto de trazer para a música. Meu processo de criação não tem uma receita, assim, que eu sigo. Na maior parte, assim, eu faço primeiro a letra, para depois trabalhar a música. Muitas músicas minhas, o começo, eu escrevi apenas para ser um poema, e acaba que depois eu penso, assim, não, tem uma musicalidade aqui que dá para encaixar, e encaixa. Algumas coisas que escrevo ficam como poema mesmo, não como música. Raramente eu faço a melodia primeiro e depois é, coloco a letra. Olhem, uma coisa que me chama muita atenção e que eu gostaria de te perguntar é sobre composições, né? Eu mesmo tenho o vício de passar para o papel cada nova emoção, cada nova ideia. Você, com uma formação em letras, deve ter isso também. Então, eu gostaria de saber quantas composições você tem de poemas, entre poemas e canções. Você lembra disso? Esse número? Cara, eu não lembro o número. Eu também vou passando tudo pro papel, só que é, eu fico. Agora eu já não passo pro papel tanto, passo mais pra nota de celular, né? Muita coisa eu começo a construir, eu quero anotar as ideias para depois desenvolver, levar ela para outro lugar. Assim, não quero perder a ideia inicial, sabe? Meu celular vive cheio dessas notas assim. Mas eu não sei números assim. Tenho músicas minhas, músicas parcerias, mas eu não sou muito de contar, assim. E textos também, textos em arquivos, que depois de um tempo eu pego. Eu gosto desse distanciamento, assim, de fazer e depois ouvir e trabalhar novamente. Ou às vezes eu até abandono também o que eu comecei a criar e tal. E entre essas composições, existe alguma que você tem um carinho especial? Ah, existem algumas canções, e eu acho que isso também, essa questão de ter um carinho especial, eu acho que muda de fase para fase, assim, da vida, né? Às vezes eu fico meio assim com as novas, com as canções que eu acabei de fazer. Essa canção Síria que você começou a entrevista citando é uma canção para mim muito especial, assim, que eu sempre volto a ela, sempre me toca, e até a receptividade das pessoas com ela também. Tem uma outra canção minha que é Lobo, que talvez seja uma das canções que eu mais gostei de ter feito, assim, a letra, e que para mim faz muito sentido. Ô, Allen, agora eu gostaria de falar sobre uma dificuldade que a maioria dos músicos passa, né? Quando decide fazer um trabalho autoral. Eu me lembro que nós tocávamos no Solo A e que as pessoas nos pediam canções de outros artistas e que aquele clima ali se favorecia para aquele tipo de situação. Então eu gostaria de saber de você como é que foi começar a apresentar o trabalho autoral, de começar a mostrar o seu conteúdo para as pessoas. Pois é, essa vida de tocar em bar, tocar na noite, né, ela favorece muito essa questão do desenvolvimento, de fazer o cover, e a gente corre o risco de ficar sempre preso a essa situação, né? Sempre ficar fazendo releituras ou tentando fazer parecido com as pessoas que criaram, mas eu sempre tive a necessidade de expor o que eu penso, o que eu sinto, assim, e é uma situação meio cômoda você ficar como intérprete, tocando as músicas que já estão prontas, e é um desafio grande, assim, você fazer a sua música, você conseguir mostrar essa música para as pessoas.
Acho que exige um pouco de ousadia, né? Pra... Eu fui meio ousado, assim, comecei a fazer e, primeiramente, comecei a mostrar na roda de amigos, assim, as minhas canções e depois eu ousei, comecei a mostrar para outras pessoas, assim, até me surpreendeu, assim, a receptividade que eu tive com isso. Hoje eu tenho essa relação, assim, de pegar o violão em determinados lugares e as pessoas me pedirem, é uma coisa que me dá muita alegria, assim, fico bem feliz com isso. Pediram para eu tocar as minhas canções, sabe? Mas até hoje também eu tenho esse vício do bar de chegar e já começar a tocar a canção dos outros, assim, em determinados lugares as pessoas querem ouvir as minhas músicas e tal. Aí eu ousei também a fazer apresentações no teatro, mostrando o meu trabalho simplesmente, assim, e foram as pessoas lá para ouvir o que eu tenho para dizer também, o que eu tenho para cantar. Muito legal, sou muito grato a isso. E quando você começou a mostrar suas músicas para as pessoas, qual das suas canções despertou mais reações no público? Na época eu estava com uma série de canções, um trabalho inspiração, e, e essas canções é engraçado porque eu não tive uma canção assim que no começo que despertou tanta atenção nas pessoas. Hoje eu já vejo mais isso. Mas na época eu via que cada tipo de música despertava um grupo, assim, sabe? E também eu acho que a minha forma de compor antes era bem diferente da de hoje. Hoje eu já consigo ver mais uma canção ou outra que as pessoas pedem, assim, que é mais comum. Allen, como nasceu a ideia de você apresentar suas canções em teatros? Como é que foi esse processo? Pois é, Vinícius, é uma coisa que na verdade eu nem pensava, cara. Pra mim, teatro, tocar no teatro era uma coisa bem distante, assim, da minha realidade, de tudo. Eu nem sabia como funcionava bem, sabe? Eu tava com um trabalho, assim, tinha feito uma gravação caseira de umas canções e tal, e queria reunir uns amigos, assim. Eu tinha feito o propósito de fazer assim, reunir uns amigos para lançar essas novas canções minhas. E um amigo meu que me viu, engraçado que ele já tinha me visto tocar lá no Solo A, você estava lembrando do Solo A aí? Ele me mandou uma mensagem falando assim, cara, tem um produtor no teatro que tá fazendo um preço acessível e tal, você não quer tentar lançar lá não, vai ser legal. Eu achei meio distante, mas mesmo assim eu entrei em contato. E quando eu entrei em contato, cara, foi super acessível, assim, foi tranquilo fazer o trabalho, sabe? E por parte do Davi, da DT Produções, eu tive uma receptividade e uma valorização muito grande que eu acho que isso me amadureceu muito e me deu mais confiança para continuar o trabalho autoral. Esse foi o meu primeiro contato. E fechando o segundo bloco, vamos curtir um pouco mais de Wallen Kaiser com a canção Lobo. Lobo, seu lado, solidão que levo, faz-me forte na lida. Deixei no cerrado meu coração queimado e ele reviveu. Tantos sentidos em extinção, lobo livre, sua casa, imensidão. Lobo que canta a lua, eu canto a rua, seu mapa, mistério, alma nua. Quem dera meu caminho cruzar-se com o teu em silêncio. Agora o lobo sou eu. Lobo, seu lado, solidão que levo, faz-me forte na lida. Deixei no cerrado meu coração queimado e ele reviveu. Tantos sentidos em extinção, lobo livre, sua casa, imensidão. Lobo que canta a lua, eu canto a rua, seu mapa, mistério, alma nua. Quem dera meu caminho cruzar-se com o teu em silêncio. Agora o lobo sou eu. Lobo, seu lado, solidão que levo, faz-me forte na lida.
Deixei no cerrado meu coração queimado e ele reviveu. Tantos sentidos em extinção, lobo livre, sua casa, imensidão. Lobo que canta, a lua, eu canto a rua, seu mapa, mistério, alma nua. Quem dera meu caminho cruzar-se com o teu em silêncio agora.